Vocês se lembram que no último episódio nós falamos de vários músicos importantes do Brasil. E no vídeo de hoje também vai ter uma curiosidade musical. É um fato aleatório, quase que inimaginável. Para quem é atento da região, já deve ter percebido que nós não estamos em Paraguaçu. Nós estamos num distrito de Paraguaçu, chamado Conceição do Monte Alegre. E antes de continuar essa história, roda a vinheta. A história é feita de gente, de pessoas de carne e osso como eu e você. Alguns foram tão importantes que viraram nome de rua, praça e até de cidade. Eu sou o Felipe Parque e te convido a explorar essas histórias, lugares e memórias comigo, nas ruas. Hoje Conceição é apenas um pequeno distrito, mas ela já foi a primeira cidade aqui da região. Entre o Rio do Peixe, o Rio Paranapanema e o Rio Paraná não havia nenhuma outra cidade a não ser Conceição do Monte Alegre. Não tinha Assis, Marília, Prudente, Paraguaçu, nenhuma delas. Apenas Conceição. E também havia tribos indígenas aqui nessa região, de 3 etnias diferentes, Coroados, Chavãs e Kaiowás. Em 1916, Conceição tinha mais de 15 mil habitantes e mais de 500 estrangeiros. Segundo o censo, mais precisamente eram 577 estrangeiros. Tinha portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e 66 não especificados no censo. Desses aí, uma dezena deles eram de sírio-libaneses, que estavam fugindo da Primeira Guerra Mundial e do fim do Império Turco-Otomano. Após a abolição da escravatura, o Brasil passou pelo boom da imigração. Em apenas 10 anos, mais de 1,4 milhão de imigrantes entraram no país, o dobro do número de entradas nos 80 anos anteriores. Portugueses e italianos puxaram a fila. Em 1925, o governo da Itália estimava que 6% da população brasileira era de italianos e descendentes, os chamados oriundi. Os japoneses chegaram em 1908. Na década de 50 já representavam 10% dos estrangeiros no país, e hoje estima-se que o Brasil tenha cerca de 1,5 milhão de Nikkeis. Outra presença marcante no período é de imigrantes árabes. Entre 1884 e 1933, 130 mil sírios e libaneses entraram no Brasil pelo Porto de Santos. A maioria deles era cristã. Pelo fato de estarem subjugados pelo Império Turco-Otomano, os primeiros imigrantes árabes vinham com passaporte turco e ganhavam esse apelido quando chegavam aqui no Brasil. Mas esse termo é impreciso. O Império Turco-Otomano se dissolveu durante a Primeira Guerra Mundial e a região passou a ser tutelada pela França. A Síria moderna se tornou independente apenas em 1945 e o Líbano em 1943. Conceição do Monte Alegre é um distrito bem pequenininho e tem poucas ruas. A maioria delas homenageia políticos aqui da cidade. Mas tem algumas que me chamaram a atenção. Tem, por exemplo, o 7 de setembro, o dia da independência. Tem também a Pio X, que presta homenagem a um cara que foi papa entre 1903 e 1914. E a rua Ataliba Leonel, que é essa aqui. Ataliba Leonel não. Não sei mesmo. Eu não lembro. Ataliba Leonel nasceu em 1875 em Itapetininga. Formou-se em Direito e era membro de destaque do importante PRP, o Partido Republicano Paulista. Ataliba começou como vereador em Piraju, depois foi deputado estadual, federal e senador. Advogou e administrou propriedades de café de sua família e, além dessas funções, pegou em armas em diversas revoluções da Primeira República. Na Revolução Constitucionalista de 1932, foi o organizador e comandante-geral da Brigada do Sul. Com a derrota do movimento, foi preso e partiu para o exílio em Portugal. Anos depois, foi anistiado e pôde voltar ao Brasil, onde faleceu em 1934. O Ataliba Leonel foi um coronel muito importante aqui do estado de São Paulo e era amigo de um outro coronel famoso, o coronel Antônio Nogueira, fundador do Paraguaçu Paulista e cara que dá nome à escola onde eu leciono, o famoso grupão que fica lá bem no centro da cidade. Os dois coronéis chegaram a pegar em armas na Revolução de 1932, aquela em que São Paulo se rebelou contra o governo de Getúlio Vargas e
Teve lá a questão do movimento MMDC e também gerou o nosso feriado de 9 de julho. A Revolução Constitucionalista de 32 foi o movimento de revolta paulista contra o governo de Getúlio Vargas. Getúlio assumiu o poder em 1930, se opondo ao PRP, porém contando com o apoio de outro partido paulista, o Partido Democrático. Mas, passado alguns anos, o alinhamento entre Partido Democrático e Getúlio é rompido e há uma crise de sucessão. Na época, Vargas acabou com as eleições para presidente de estado e durante os 3 anos em que não houve eleições, 6 interventores foram nomeados para o estado de São Paulo, o que dá noção da instabilidade política desses anos. A não convocação de uma Assembleia Constituinte por parte de Vargas, como havia sido prometido em 1930, foi outro agravante, e fator que fez antigos adversários de PRP e PD se unirem na FUP, Frente Única Paulista. Em 23 de maio de 32, durante uma visita do ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, houve uma grande manifestação contra o governo de Getúlio na capital paulista. O protesto acaba em tiroteio com a morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. No dia 9 de julho, a junta revolucionária conclama os paulistas a lutarem contra a ditadura de Getúlio. Os revoltosos esperavam contar com o apoio de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas isso não aconteceu. As tropas federais enviadas eram de 100 mil homens. São Paulo chegou a alistar 200 mil voluntários, mas não havia armamentos para todos eles. Na prática, cerca de 20 mil paulistas foram ao combate. Houve também a mobilização de indústrias para a produção de armas, campanha de doação de ouro para a compra de equipamentos militares e até uso de matracas para fingir o som de metralhadoras. Os dois lados em combate nessa guerra civil fizeram uso de aviões. Inclusive, é esse conflito e não a Primeira Guerra Mundial que teria agravado o quadro depressivo de Santos Dumont. Em 1º de outubro de 32, São Paulo se rendeu, mas embora tenha perdido a guerra, as pautas levantadas pelos paulistas foram atendidas nos anos seguintes. Se está gostando, já aproveita aí para dar o like e se inscrever no nosso canal. A série Nas Ruas tem os episódios liberados todos os sábados, então ativa o sininho para você ficar sabendo toda vez que sair um novo episódio. Enquanto o Antônio Nogueira era um coronel com projeção e poder regional, o Ataliba Leonel tinha uma projeção nacional. Além de tudo isso, o Ataliba Leonel dá nome à Fazenda Experimental da Secretaria Estadual de Agricultura, que fica lá em Manduri. E, olha só, ele é bisavô do cantor e compositor Nando Reis. E eu vim do futuro para dizer que aqui em Paraguaçu também tem a rua Ataliba Leonel. Estranho seria se eu não me apaixonasse por história. Não sei o que eu faria da minha vida. Como você percebeu, cantar não é a minha. Então ajuda, me dá um like aí. Aproveita e compartilha no grupo da família. Senão eu não vou parar de cantar. Se você chegou até aqui, é porque você é um herói da resistência e merece um prêmio. Então, deixe nos comentários, assisti o pós-crédito, quero meu prêmio, que eu vou ver um brinde pra você. Quero aproveitar também esse pós-crédito aqui para falar dessa coincidência envolvendo o Nando Reis. E a música que eu toquei no final aí é uma paródia da música All Star Azul do Nando Reis. Para quem não pegou referência, para quem não conhece, é uma música bastante legal. E tem uma outra curiosidade ainda, né, envolvendo a nossa região, envolvendo o Titãs, grupo do qual o Nando Reis fez parte, né? Tony Bellotto, um guitarrista, ele morou em Assis, estudou na Unesp, na mesma faculdade em que eu estudei, lógico que não na mesma época. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, faça tudo isso que a gente pede sempre, porque isso é importante para o YouTube ajudar a distribuir nosso conteúdo para mais
pessoas. Por isso, até mais.